Pílula de Sabedoria Menstrual 8, absorventes descartáveis. Na pílula passada eu falei sobre a origem desses produtos e o impacto positivo que eles tiveram na emancipação das mulheres no século XX. Se você ainda não viu, vai lá ver que tá bem legal. Bom, vamos pensar sobre os absorventes descartáveis nos aspectos que eles afetam a nossa saúde, a compreensão do nosso ciclo menstrual e o meio ambiente. Então, esses produtos, os absorventes descartáveis, eles são feitos de componentes plásticos, né? Não tudo de plástico, mas sempre a camada impermeável aqui atrás, ela tem plástico, às vezes a camada de cima também, e lá dentro eles têm, na sua maior parte, celulose, que é uma fibra que vem da madeira, né? Que vai ser processada, branqueada até parecer um algodãozinho assim, e tem também o poliacrilato de sódio, que é o famoso flock gel, que também está presente nas fraldas geriátricas e infantis. Então, o que acontece é que, do jeito que eles são feitos, né, o sangue, quando ele se acumula aqui, ele fica retido, aumentando a temperatura e a umidade da sua região genital. E esse aumento da umidade, ele não é legal, porque essa maior umidade, maior temperatura afetam a nossa flora vaginal. A nossa flora vaginal é um conjunto de bactérias benéficas que a gente vive em simbiose com elas, que a gente depende delas para viver bem, que elas ocupam certas partes do nosso corpo, no caso a flora vaginal ocupa o canal vaginal, e ocupam fazendo bem pra gente. Se elas saem dali, se elas passam por algum desequilíbrio, diminuem de número, aumenta o número das bactérias que não são benéficas pra gente e que causam infecções, ou também infecções fúngicas, né, como a candidíase, por exemplo. Então, ao usar isso aqui, você aumenta a condição das bactérias que não são legais se proliferarem e desequilibra a sua flora vaginal. Também, ao ficar esse produto quente e abafado em contato com a pele da sua vulva, que é super sensível, também pode te provocar irritações, alergias, dermatites e assaduras. Aí a gente também tem esse outro produto, que é o absorvente descartável de uso interno. Ele é feito de rayon, que é uma fibra têxtil que vem também da celulose, que também passa pelo processo de branqueamento. Ao passar pelo processo de branqueamento, essas fibras, né, de celulose, tanto no absorvente interno quanto no absorvente externo, elas acabam tendo em si, na sua composição, um componente chamado dioxina, que é um subproduto desse processo de clareamento com cloro. E a dioxina, ela é uma substância cancerígena, ela é tóxica para o nosso corpo, ela não faz bem. Então a dioxina, ela não é colocada lá de propósito, o fabricante não coloca lá de propósito, mas eles insistem em fazer o processo de branqueamento que acaba deixando a dioxina lá dentro, e a dioxina faz muito mal pra gente. Então, no caso aqui, a dioxina fica em contato direto com a sua mucosa, porque isso é colocado dentro de você, né? E esse produto, ele acaba absorvendo não apenas o seu sangue, mas ele acaba absorvendo também o seu muco vaginal, que é natural, que te protege. Então, você fica ressecada e absorve junto a sua flora vaginal, que estava no muco. A outra questão é que o rayon, ele é ligeiramente abrasivo e ele entra no seu canal vaginal, na sua mucosa, provocando microlesões. Por essas microlesões podem entrar micro-organismos que te façam mal. E se ele ficar muito tempo no seu corpo, por mais de 8 horas, ele pode, o sangue dentro dele pode entrar em decomposição e uma bactéria Staphylococcus, já não me lembro qual, se reproduzir, entrar nessas microlesões, né, do seu canal e provocar a síndrome do choque tóxico, que é uma doença rara, porém existem mulheres que morrem todo ano de síndrome do choque tóxico, causada principalmente por essa condição desses produtos de uso interno. A outra questão sobre esses produtos diz respeito a como a gente lida e enxerga o próprio ciclo, a própria menstruação. Então, são produtos que foram projetados para você nem perceber que está menstruada, para você nem entrar em contato com o seu sangue, para o seu dia a dia ficar o mais prático possível e você não gastar nem um minutinho com a sua menstruação. E isso em si é um problema, parece muito prático, parece uma solução, né? No século passado foi entendido como uma grande solução, mas hoje a gente já percebe que tem o lado sombrio desse aspecto.
Porque ao parar de prestar atenção no meu sangue, ao parar de prestar atenção no meu ciclo, eu paro de prestar atenção em o que o meu corpo está precisando. A menstruação, ela não é simplesmente uma descarga de sangue. Ela é um momento do nosso ciclo menstrual, né, que dura todos os dias do mês, em que a gente está diferente, em que as nossas necessidades são diferentes e que o corpo tem demandas diferentes do resto do ciclo. Então, quando eu paro de prestar atenção na minha menstruação, eu paro de prestar atenção no que o meu corpo está pedindo, no que o meu corpo está precisando. E isso é um fator de desconexão mesmo com o próprio ciclo. A outra questão é que quando eu embrulho o pacote lá do produto que eu usei e jogo o produto no lixo com o meu sangue ali contido, eu estou jogando no lixo o meu sangue da vida, o meu sangue menstrual. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, corre ver a outra pílula em que eu falo sobre o que é a menstruação. A menstruação, ela é esse sangue que viraria a placenta e que gerou a vida de todos nós aqui na Terra. Quando a gente pega isso que é mais poderoso, que é mais precioso em nós, que é a capacidade de gerar vida, mesmo que a gente não queira ter filhos, né? É algo que é muito importante em nós, que não é impuro, que não é sujo, que não é vergonhoso, que não é feio, mas quando eu trato isso como lixo e jogo isso no lixo, como algo desagradável, como algo repreensível, que tem que ser escondido, que não é para parar para pensar sobre isso, eu estou passando para o meu subconsciente a mensagem de que aquele sangue é ruim, de que ser mulher é ruim, de que as mulheres são ruins. Então, a nossa autoestima acaba ficando detonada quando a gente só lida com o sangue e com a menstruação dentro desse viés, desse ponto de vista como algo negativo que tem que ir para o lixo, que ninguém pode ver, que é um lixo, né? Então, para o subconsciente a gente acaba passando essa mensagem, menstruação igual a lixo. E isso é ruim. Bom, o outro aspecto é que é o aspecto do lixo mesmo. Quando a gente joga esses produtos no lixo, né? A gente está jogando plástico, a gente está jogando componentes que vieram do petróleo no lixo. Eles não são biodegradáveis, eles não se desmancham. Os cientistas, né, algumas pessoas falam, eles demoram 500 anos para se decompor. Se decompor não significa que eles deixam de existir. Não existe jogar fora do ponto de vista do planeta. Então, o plástico, ele não deixa de existir. Ele simplesmente se decompõe em micropartículas, em pedacinhos muito pequenininhos, que vão continuar no planeta, que vão continuar nos rios, nos mares, nos lagos, no ar. Então, os cientistas estão monitorando e vendo que os microplásticos já fazem parte até do nosso próprio corpo, a partir das coisas que a gente come, né, que estavam contaminadas com eles. E cada dia essa quantidade de microplásticos no meio ambiente e no nosso organismo só aumenta. Então, é algo para a gente pensar também, né, tendo um ponto de vista planetário. Então, nós podemos, né, acabar gerando de 10 a 15 mil absorventes durante uma vida fértil, né, descartados, jogados no lixo, acumulados no meio ambiente, ou não. Eu não quero aqui criticar e condenar as mulheres que usam somente isso aqui. É, na verdade, um chamado para a gente prestar atenção. Então, vai ter momentos da vida em que esse produto ou esse produto vão ser os mais indicados para aquele momento da vida da mulher. Mas o ideal é que a gente não use eles ao longo de toda a vida, sem pensar, porque de repente vai ter momentos em que eles são bons, eles podem ser vistos como uma opção numa determinada situação extrema, mas para o dia a dia, para sempre, aí eles começam a ser realmente um problema para nós, principalmente para nossa saúde feminina. Então, o chamado da pílula menstrual de hoje é esse, para a gente olhar com atenção para esses produtos, com bastante consciência sobre tudo o que envolve eles, né, em todos os aspectos, e poder começar a olhar para os produtos que são sustentáveis, que não nos agridem tanto.
É isso aí, essa foi a pílula de sabedoria menstrual de hoje. Se você curtiu, se você está curtindo esse conteúdo, deixa eu saber, comenta, compartilha, ativa as notificações se você estiver no YouTube. E é isso aí, até a próxima, um abraço!